for Batman, Olha o que eu encontrei. Na década de 60, o programa de televisão do Batman, there was a character that his name was Pharaoh. havia um personagem que o nome dele era Faraó. He had a pyramid club, Tinha uma pirâmide. and there was lots of gods, Egyptian gods, that would show up inside of this television show. E havia vários deuses egípcios que apareciam nesse programa de televisão. So that made me wonder Isso me fez perguntar if they've built this off of Egypt, Greece, and Rome. se eles elaboraram tudo isso a partir do Egito, da Grécia e de Roma. There must be consistencies with other Batman movies. Deve haver consistência com outros filmes do Batman. In the 1989 Batman by Tim Burton, Em 1989, o Batman com Tim Burton. many of you will remember this movie. Muitos de vocês vão se lembrar desse filme. This is Batman Returns. There's Esse é a scene o retorno where do there's Batman. a couple pushing a baby and throwing a basket over into the river. Tem uma cena desse casal jogando esse cestinho num rio. Who is in a basket in a river in your Bible? Quem está num cestinho no rio na sua Bíblia? Moisés. Moses, right? This is the penguin character. He's the bad guy. Esse aqui é o Pinguim. Ele é o vilão da história. Remember, if Batman's a demon, Lembra, se Batman é o demônio, who's he fighting against? contra quem ele está lutando? Not another demon. Não é contra outro demônio. He's fighting against Christ. Ele está lutando contra Cristo. Let me show you how they do this. Vamos ver como é que eles fazem isso. In the comic book movies, this is a book written about the writers who wrote comic books. Nesse livro, que é um livro escrito pelos escritores que escrevem, This. lá diz isso. The writer of this Batman got his idea and inspiration from a Moses parallel and had Penguin killing the firstborn sons of Gotham. O escritor de Batman ganhou inspiração a partir de um paralelo com Moisés e Pinguim estava lá matando os filhos primogênitos de Gotham. Now, if you remember, it was Moses that gave the decree to Pharaoh, if you do not listen to God, your firstborn sons will die. Vocês lembram que Moisés deu um decreto para Faraó que se você não escutar a Deus, Faraó, Deus vai matar os seus primogênitos. And so here's the scene of the penguin telling everyone that the firstborn sons will die. Então aqui é a cena onde o Pinguim está contando a todos que os primogênitos deles vão morrer. It's time. These are the names of the firstborn sons of Gotham City. Os Just nomes dos like I primogênitos de Gotham. was. And like me, a terrible fate waits for them. So he says, these are the names of the firstborn sons of Gotham, and a terrible fate awaits for them. E tem um destino terrível à espera desses primogênitos. Now, in this film, the penguin was born. This is the day that he was born. On what day? Em que dia nasceu o Pinguim? Qual foi esse dia? Natal. Christmas Day. Who's born on Christmas? Quem nasce no Not Natal? really. Não no dia But exato, to the world. mas And para o notice mundo. when he dies. How old is he when he Quando ele morre, dies? quantos anos ele tem quando morre? Interesting. Who else was Interessante. born during Christmas Quem and nasceu no died Natal e morre aos 33? at 33? So you know what that made me think? Sabe o que isso me fez pensar? Is Batman always fighting Jesus? Será que o Batman está sempre lutando contra Cristo? In order for that to be true, Para que isso seja verdade, then it must happen in all the other Batman isso tem movies. que acontecer em outros filmes do Batman também. So I started looking at Então, the eu other comecei a Batman analisar movies. os outros filmes do Batman. How many of you remember this character, Mr. Two-Face? Quantos de vocês lembram desse personagem, o Duas Faces? Look at Mr. Two-Face's lair Olha só para o que tem por trás do Senhor Duas Faces. and notice how the camera shows you a picture in the background. You see the face that's in the Percebem background? a figura ali atrás, como pano de fundo? If you turn off the lights, you could probably see it better. Talvez se apagar um pouquinho as luzes consigam ver melhor. It's a face of Jesus Christ with a crown of thorns around his É a head. face de Cristo com a coroa de espinhos em sua cabeça. So it made me wonder, why does Mr. Two-Face have a image with a crown of thorns around his head? Então por que o Senhor Duas Faces tem uma imagem com uma coroa de espinhos ao redor de sua cabeça? And as I started looking around his lair, I noticed he has a 7th branch candlestick. E olha só o que eles têm aqui, um candelabro com 7 velas. He also has Ele também tem, olha o candelabro aí, incense burning, incenso queimando, an animal cooking on a fire, um animal ali no fogo, bread on the table. pão sobre a mesa. What else do you know that has a 7 branch candlestick, Onde mais você vê um candelabro de 7 velas, incense, incenso, bread, pão, sanctuary, the sanctuary? santuário.
What? Como assim? So here they're putting this out there that this character has two lives. Então eles estão colocando aqui que esse personagem tem dois lados aqui. He's half good and half evil. Meio mal e meio bom. Do you know Jesus came down in sinful flesh, Vocês sabiam que Cristo veio em natureza pecaminosa? but was God? Mas ele era Deus? This is a misrepresentation of God. É uma falsa representação de Cristo. We have Nós temos a priest in heaven um sacerdote no céu who intercedes for us between us and God. que intercede por nós entre Deus e o homem. We call it an advocate. Nós chamamos ele de advogado. Now, Mr. Two-Face in the latest Batman movie, No filme de Batman mais recente, o Duas Faces, his name is Harvey Dent. o nome dele é Harvey Dent. Now, Harvey Dent is a lawyer. Harvey Dent é um advogado. Do you know what another name for lawyer is? Sabe qual? Bom, outro nome para advogado? Advogado. Vai We cair. have a lawyer in heaven for us. Temos um advogado no céu por Someone nós. that pleads your case in a court of law. Alguém que intercede por você, por seu caso no tribunal da lei. John 1:2:1 João, First 1 de João 2, versículo 1. is where we have an advocate with the Father, Jesus Christ. Temos advogado com o Pai, Jesus Cristo o justo. So if you look up the word advocate in the dictionary, Se analisarmos a palavra advogado no dicionário, it's someone who pleads your case in a court of law. é alguém que intercede pelo seu caso num tribunal So jurídico. Harvey Dent is a representation of Christ. Harvey Dent é uma representação de Cristo. If you look at all the other Batman Se a characters, gente analisar os outros personagens do Batman, and we don't have time to go into all of them, a gente não tem tempo para analisar todos eles. I could do an entire series on just the Joker. Dá para fazer toda uma série somente com o Coringa, obrigado. You would be shocked Você- at how much they put this out there that he's Jesus. Vocês ficariam chocados por tantas características que ele tem como Cristo. But we don't have time to go into that right now. If you want to know, on our DVD, it explains the whole thing. Mas a gente não tem tempo para analisar como é o nome do personagem? Coringa, o Coringa tanto. Se vocês quiserem saber um pouco mais, tem o DVD que analisa mais a fundo. Here there's pictures of Penguin praying to, Temos a foto do pinguim orando para, or he's actually visiting the place where his parents died. ou ele talvez esteja visitando o local onde os seus But pais the morreram. imagery is that he's praying to a God. Mas a imagem é como se ele estivesse orando para um Deus. And then that brought me to the Riddler. E aqui agora temos o Charada. What does the Riddler share with Jesus? O que o Charada tem a ver com Cristo? The Riddler shares much in common with Osiris. O Charada tem muito a ver com Osíris. Osiris was the ancient Egyptian god of regeneration. Era a deusa egípcia da regeneração. This is a false Christ. É também um falso Cristo. If you notice, he even has the same cane, Eles têm o mesmo Where- cajadinho. wears green. Também são verdes. That brings me to Catwoman. E a mulher gato? What does Catwoman have to do anything to do with Jesus? O que a mulher gato tem a... Catwoman movie. No filme da mulher gato, This is right when the credits started, é logo quando começam a aparecer os créditos. and the camera pans across the screen, E a câmera faz um panorama pela tela and it shows pictures of witches. e mostra fotos de feiticeiras. It even writes the word witches, Ainda mostra a palavra feiticeira, devils, diabos, cultos. cults. And the camera pauses on this plaque that says, "This is the beloved Bast." E a câmera pausa nessa placa, que é a amada What is the Best? Bast is an Egyptian cat goddess. Should I use the mic? Is it my microphone? É o meu microfone ou o dele? É o dele. Ok. Best é uma deusa egípcia. Bast is an Egyptian Alô? cat god. Best, não para ver? Best é uma deusa egípcia, uma deusa em forma de gato. And that's where we get the idea of the cat as a sex symbol. E é daí que a gente tem a ideia do gato como um símbolo sexual. You can look it up on the internet. Podem buscar na internet. But notice it says that she's also the twin sun god. Mas perceba que aí diz também que é a gêmea do Deus Sol. A false representation of God the Son. Uma representação falsa de Deus como filho. Now there's this scene Son, filho. when she becomes the Catwoman,
Agora tem uma cena quando ela se torna a mulher gato, where she has a cat breathe into her the breath of life, onde um gato sopra nas narinas delas And o she- sopro da vida. and she comes to life out of the mud. E ela sai, ela ressurge da lama, do barro. Who breathed the breath of life Quem soprou o sopro da vida, o fôlego da vida? into a human in the mud? Num ser humano no busto. Each one of these Cada um desses inimigos do Batman counterfeiting Jesus. é uma contrafação de Cristo. How about Thor? E quanto ao Thor, Many of you probably saw this movie, right? muitos de vocês já viram esse filme, não? Levantem a mão. Did anything spiritual ring your bell? Algo espiritual fez soar um alarmezinho na sua cabeça quando vocês viram Thor? Quem? Did you recognize anything about heaven and God? Reconheceu alguma coisa sobre o céu, Deus? A few of you. Those of you that are Poucos. raising your hand right now, Vocês agora que já levantaram a mão is pela segunda Thor vez? a good guy? Thor é o bonzinho da história? No? Não? Raise your hand if you think he's a good guy. Levantem a mão, todos vocês. Thor é o bonzinho ou não é? Raise your hand if you think he's a bad guy. Agora, ele é o vilão? Levanta a mão. They don't wanna vote. It's not a trick question. Well, here's the trailer for Thor. Aqui esse é o trailer de Thor. What does this look like? O que é que isso se parece? It looks like some sort of heavenly environment, right? Parece com um ambiente celeste, não é verdade? I want you to pay attention to something. Eu queria que vocês prestassem atenção a alguma coisa aqui. When the camera pans by this building and goes inside of it, Quando a câmera faz um panorama e entra nesse prédio, nessa construção, I want you to notice the gold room that everyone is eu inside. queria que vocês percebessem o salão dourado de ouro no qual todo mundo está. I want you to notice the throne that's in the end of the room. Percebam o trono que está lá no final do salão. I want you to notice the two beings that are over the throne. Os dois seres percebam que está ali ao lado do trono. And we'll discuss the dialogue. E em seguida a gente discute o diálogo. I have sacrificed much to Salão achieve dourado. peace. For, through your arrogance and stupidity, you have opened these peaceful realms and innocent lives to the horror and devastation of war. You are a vain, greedy, cruel boy. You are an old man and a fool! You're unworthy! Father. And now take from you your power! And I cast you out! Please open your eyes. Oh, no, this is Earth, isn't it? Where did it come from? So what did the room look like? Com que se parecia aquele salão que vocês viram? Heaven. Heaven or the sanctuary, right? No santuário, não é verdade? That's what the sanctuary looks like. É com isso que se parece o santuário. And Parece in assim. fact, the character O personagem, de fato, that is talking to Thor, the father that's talking to o Thor, pai que está falando com Thor, o filho dele, he says, "You're a vain, greedy, cruel boy. diz: você é um egoísta, é um garoto cruel. You traded peace for war. Você trocou a paz pela guerra. I take from you your power Eu estou pegando o poder que você tem and I cast you out." e estou lançando você fora. And then he's cast out in a bolt of lightning down to earth. E ele é lançado como num raio para a terra. Who was cast out in a bolt of lightning down to earth? Quem foi lançado como um raio para a terra? Satan. The devil. Diabo. That's the hero. Esse é o herói da história. Over again. Repetidas vezes temos a mesma coisa. And we wonder why E a gente se pergunta por quê? we have such a twisted view of God. Por que será que nós temos uma visão tão deturpada de Deus? So many of my brothers and sisters Muitos dos meus irmãos e irmãs have gone and seen these movies unknowingly. já foram ver esses filmes assim, mas sem saber. It's not that you want to do something against God. Não é que você queira fazer algo contra Deus. Não.
many of you are completely probably unaware of Muitos what's de going on. vocês são completamente não têm ciência do que está acontecendo. But Mas, as we've studied in the beginning part of this week, à medida que nós estudamos desde o começo da semana, everything you watch tudo o que vocês veem has an effect on you. tem um efeito sobre vocês. Everything. Tudo. Everything that we experience in life, whether you taste it, hear it, see it, touch it, Tudo que nós experimentamos na vida, seja saboreando, tocando, sentindo, respirando, has an effect on you. tudo tem um efeito sobre nós. I hope Espero that you guys will prayerfully think about this subject. que vocês em oração pensem sobre esses assuntos. As we start to get into some more of the subject of these Hollywood movies, À medida que a gente vai analisando cada vez mais fundo o assunto dos filmes de Hollywood, one of the presentations that you'll see tomorrow uma das apresentações que vocês verão amanhã is going to answer the question, do they, the ones that are making these movies, do they know what they're doing? vai responder essa pergunta. Será que aquelas pessoas que estão fazendo esses filmes, será que... This writer, Grant Morrison, Por exemplo, esse escritor aqui, Grant Morrison, he put out this documentary here ele lançou esse documentário, Falando com Deuses, where he was talking about all the times that he talks to spirits. onde ele fala sobre todas as vezes que ele fala com espíritos. And that's what helps him write the stories. E é isso que o ajuda a escrever as histórias. Here's the time that he talked about the first time that he saw one of these spirits. Aqui é a vez onde ele falou sobre a primeira vez que ele ouviu um desses espíritos. I tried this ritual, I did the whole thing, I got the candles out, I did the magic words, I did the circle, I did the banishings and all that stuff. And I stopped and I went to bed, and then this thing happened when I was lying down. And right in front of me there was a kind of gravitational point in the air in the room which was drawing all the perspectives towards it as if there was a hole there or a crack. And there was the sense of black oil filling up the folds between the brain. I just freaked out and called on the gods of my mum and dad, you know, Jesus, they would get me out of this one. And the whole experience ended after a little bit. And then there was this vision of a lion's face which started to announce stuff. So it seemed pretty convincingly Crowleyan to me that I'd actually somehow activated whatever it was he was talking about. So this is him talking about one of the first few times that he actually had these spirits. Ele está That he falando de saw uma das them. primeiras vezes que ele viu os espíritos, que ele os viu de verdade. And he wrote a book called Super Gods, E ele escreveu um livro chamado Super Deuses, where he talks about the first time that he ever had demon possession. quando ele fala da primeira vez que ele teve uma possessão demoníaca. He broke out in boils. E ele, em boils, Boils like sores. ok. Que ele ficou todo inchado, pipocado. This is out of his mouth, not mine. Isso saiu da boca dele, não da minha. And it goes on and talks about how he writes his stories from a Gnostic point of view. E continua falando como ele escreve as histórias dele a partir de um ponto de vista gnóstico. Já falamos sobre isso ontem. That's what we studied last night. Foi o que estudamos ontem à noite. Flipping all the stuff upside down. Que vai invertendo todas as coisas da Bíblia. In fact, he actually thinks that Jesus showed up to him. Na verdade, ele de fato crê que Jesus apareceu para ele. He said he got really sick Ele disse que ele ficou muito doente and he was laying on the ground thinking he was going to e die. ele estava deitado no chão pensando que ia morrer. And all of a sudden an angel showed up to E him de repente um anjo apareceu diante dele and told him that he was going to e die. disse a ele que ele ia morrer. But if he decided to work for him, Mas se ele decidisse trabalhar para esse anjo, he would let him live. o anjo permitiria que ele vivesse. And he said that he was not Jesus Christ in the sky. E ele disse que não era Cristo no céu, He was the other Jesus, que ele era o outro Cristo, the Antichrist. o anticristo. I was sweating constantly. I was getting into fevers and having these like com shakes febre, and rigors, and then freezing. I just couldn't get up anymore, and I lay in front of the fireplace in my house. I mean, he thought he was going to die. I mean, he was broken down in tears, and he was delirious, man, delirious. And suddenly this giant column of light comes through the door. Now, bear in mind, I'm hallucinating, but this was one of the most amazing hallucinations I've ever had. And it's Jesus. The first thing he said was the thing I put in the column. Just this voice suddenly announced itself
I am not the God of your fathers, I am the hidden stone that breaks all hearts. So then he said to me, okay, you're about to die now, but you don't have to die. And I said, well, I really don't want to die. What do I have to do? And he said, well, if you want to stay here, you have to work for us. You know, you have to spread the light, whatever. So he now believes that he's working for Jesus. Então agora ele acredita de fato que ele está trabalhando para Cristo. But not the same Jesus that you and I are reading about in this Mas Bible. não é o mesmo Cristo que eu e você estamos lendo nessa Bíblia. The other one. É o outro. Do you realize when you go to a dark movie cinema Vocês percebem que quando vocês vão para um cinema escuro, that you're soaking in the thoughts that he got from a demon? que vocês estão bebendo dos pensamentos que ele recebeu de um demônio? If you read his personal testimony, Se você ler o testemunho pessoal dele, it would scare you. isso ia assustar vocês. This is serious. Isso aqui é sério, gente. That's why I feel so passionate about this. É por isso que eu tenho tanta motivação para falar sobre isso. Because I realize that these guys are trying to deceive my brothers and Porque eu sisters. percebo que essas pessoas aqui estão tentando enganar os meus irmãos e irmãs. I used to love this business. Eu costumava amar isso aqui, esse tipo de indústria. I used to want to make these movies. Eu queria fazer filmes assim. It's only because I started reading my Bible Foi somente porque eu comecei a ler a minha Bíblia that my eyes were open to all of this. que meus olhos se abriram para coisas assim. Being fans of something, be it from Buffy to Superman, anything else, the real diehard fans, I think there's almost a reason that they call us all disciples in a weird way, because I do think there's that connection of mythology that we almost take it so personally, because it is, in a lot of weird ways, you know, and people are going to hate me for saying this, religion or mythology. It's our guideline for to get our moral code and our integrity and our courage. We actually use them as a basis. And then it made me think, well, if that's the case, and it actually is, like pop culture is actually the new mythology. So if that's the case, like what a crazy power that any of us wield. I had described it to him as it's almost like you're doing an ongoing series of the Bible. Here he says it's like a religion. Ele People, diz aqui, okay. go ahead. Ele diz aqui é como uma religião. People follow it like it's a religion. As pessoas seguem isso como se fossem religião. In fact, he says we're rewriting the Bible. Na verdade, eles dizem, nós estamos reescrevendo a Bíblia. They're very open about what they're doing. Eles são muito declaradamente abertos sobre o que eles estão falando. And that's why you see so many of these spiritual things in movies. E é aí onde eu vejo essas sementes espirituais plantadas nos filmes. Because just like you as a Christian, you want to tell all your friends about Jesus. Porque assim como você, como cristão, quer contar aos seus amigos sobre Cristo, They want to tell everybody about their God. eles também querem contar para todo mundo sobre os deuses que eles creem. They just use movies to do it. E eles somente usam, mas eles usam os filmes para fazer isso. All of these comic book writers Todos os escritores dessas histórias em quadrinhos got together and wrote a comic series called Justice League of America. se reuniram para fazer a Liga da Justiça. Now, in this Justice League of America, Nessa Liga da Justiça dos Estados Unidos, the last book of the comic series o último livro dessa história em quadrinhos aqui ends with a city coming in the sky to destroy humanity. termina com a cidade vindo do céu para destruir a humanidade. And all the superheroes are given power for one day to fight against the coming E city. todos os super-heróis são poderosos para mais um dia, pelo menos por mais um dia, lutar contra essa cidade que está descendo. Here's them talking about it. Aqui eles vão falar sobre isso. The big climax to Grant's run near the end of the 90s was World War III, which climaxed with every man, woman, and Eles child dizem que on como Earth seria a Terceira Guerra temporarily Mundial. inheriting superpowers so that they could team up with the Justice League to fight off Armageddon from above. It was the most amazing sight. 6 billion people all rising from the earth, all flying, look up in the sky. We know in our Bibles that there is a coming city in the sky. Em sua Bíblia você sabe que há uma cidade que está vindo dos céus. And we know that everybody's going to try to fight against the coming city when it comes. E nós sabemos que todos vão tentar lutar contra essa cidade que está descendendo quando ela vier. These guys are preparing to fight against that city. Essas pessoas estão se preparando para lutar contra esta cidade. How It's many, fighting that with
How many of you have heard of the Smallville series? Do you Quantos have de that vocês já here? ouviram da série Smallville? Yes, we do. You have Smallville? Aqui nós temos Smallville, não é verdade? Lots of people, right? Muita Let me tell gente. you this. The Smallville series starts out, the very first episode, A série do Smallville começa, o primeiro episódio diz, with Superman on the cross. mostra Superman na cruz. The very last episode in the whole series E o último episódio de toda a série is the second coming of a city coming in the sky. é a segunda vinda de uma cidade vinda dos céus. The entire series Toda a série is in between Christ's crucifixion and Christ's second coming. está dentro da crucifixão e da segunda vinda de Cristo. Here's how they do this. Here's Superman É assim on a como eles cross. fazem isso. Lá está Superman numa cruz. And this is the first episode. E esse é o episódio número 1. There's so many Christ parallels in here. Há tantos paralelos com Cristo aqui, Except for, did you notice he just got down off the cross? mas tem um que não é, que ele simplesmente desceu da cruz. He didn't go through with the crucifixion. Ele não passou pela crucifixão. He got off of the cross. Ele desceu da cruz. There's a whole point where he gets stabbed in the side and falls to earth in the shape of a E crucifix. tem todo esse ponto aí onde ele recebe uma facada aqui na lateral e cai até a terra num formato de crucifixo. They even write in the magazines that he's the savior of the city. Eles até escrevem no jornal, o Salvador da cidade. In fact, if you went to the Smallville website Se você entrar no website do Smallville, and you just typed in se Jesus, você escrever lá Jesus, look at all these names that pop up. Jesus, Bible, New Testament, olha quantas vezes aparece o nome Jesus, Bíblia, Novo Testamento, Lazarus, Lázaro, Gospel of John. Evangelho de João. All of these biblical names on their website. Todos os nomes bíblicos, isso estão no site deles. The Apocalypse, Apocalipse, you guys know this vocês because sabem disso. it means revelation Significa revelação, or vice versa, ou vice-versa. right? So in the end of the whole series, No final de toda a série, this city that's coming in the sky is called Darkside, a cidade que está vindo do céu se chama o lado obscuro, but it's evil. mas é um mal. They're getting you into the idea that whatever's coming in the sky is evil. Eles estão querendo colocar na sua cabeça a ideia de que o que quer que venha do céu é mal. The day of judgment is upon us. We've saved the willing souls from the coming apocalypse to serve the Dark Lord. Our work is done. So there's 3 people here that are talking, Há 3 pessoas aqui que estão conversando. and they said we've prepared the world for the apocalypse Se prepararmos o mundo para o Apocalipse, to serve the Dark Lord forever. para servir o Deus das trevas para sempre. You know what? We have a 3 angels message Sabe, nós temos a mensagem dos 3 anjos, that is going to prepare the world que vai preparar o mundo for the end. para o fim. They're paralleling this great Eles estão controversy. fazendo um paralelo aqui com o grande conflito. Now, the whole end of the story O final da história mesmo has a counterfeit of the 666 in your forehead. tem a contrafação do 666 em sua fronte. You see, the counterfeit is really God's seal in your forehead. A contrafação, de fato, é o selo de Deus na sua fronte. And anybody who serves this evil city coming in the E sky todos os que servem essa cidade maligna que vem dos céus has a mark in their forehead, têm uma marca na testa, the Omega symbol. o símbolo do ômega. And it's Superman's job E a função do super-homem to remove everybody's symbol from their é forehead remover o símbolo de suas frontes and fight against this coming city in the e sky. lutar contra essa cidade que está vindo dos céus. Do you see the counterfeit? Vocês conseguem ver uma contrafação aqui? Anybody who believes in the city of Jerusalem or God's world Todos que acreditam na cidade de Jerusalém ou no mundo de Deus is going to get a mark in your forehead. receberão uma marca nas suas testas. But it's the mark of God. Mas é a marca de Deus. And so Superman, Então Superman, taking away the mark, tirando a marca, is the Antichrist, é o anticristo, pushing away the city back in the air. empurrando a cidade de volta aos ares. These stories are counterfeits of what's really going on. Essas histórias são contrafações do que de fato está acontecendo e vai acontecer. They want to distract you from the real war that's Eles happening. querem distrair vocês da verdadeira guerra que está acontecendo. Are you spending enough time
learning about God? Estamos nós gastando tempo suficiente aprendendo de Deus? Are you spending enough time building a relationship with God? Gastando tempo suficiente construindo um relacionamento com Deus? Do movies have more of your attention than God? Será que os filmes têm mais atenção sua do que o próprio Deus? I hope and pray Eu espero e eu oro that your eyes will be opened from here on out, que os seus olhos se abram de agora em diante. and you will continue to put good things in your mind. Que vocês continuem a colocar coisas boas na sua mente. Let's stand and bow our heads for a word of Vamos prayer. ficar em pé e orar. Dear Lord, Querido e bom Deus, we know this war rages around us, sabemos que essa guerra está aqui ao nosso redor, Senhor. but we also know that you are so powerful to protect us. Mas sabemos que Tu és poderoso para nos proteger. We pray for your presence every day, Oramos por Tua presença todos os dias, Senhor. but we also pray Mas that you também- give us the right mind to make smart choices. Mas também oramos que nos dê, Lord, those of the people in this room that are fighting with understanding this message, Senhor, que as pessoas nesta igreja que estão lutando para compreender essas mensagens, may you make it clear in their minds. que Tu esclareça tudo isso para elas. We love you. Nós Te amamos, ó In Deus. Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. Eu queria falar com a igreja um minutinho só. A partir de amanhã eu não vou estar aqui. Quem vai estar vai ser o pastor Rafael. Ele volta e ele vai fazer a tradução. Eu queria agradecer à igreja pela oportunidade que vocês tão carinhosamente, a mim pessoalmente, me receberam. E eu queria deixar com vocês também um pouquinho do nosso ministério. Nós somos a Fatos Incríveis Brasil. Alguns de vocês já conhecem. Temos muitos materiais interessantes que nos ajudam a compreender melhor essas coisas também. Seremos os representantes dos materiais do Scott aqui no Brasil. Vocês podem nos procurar. Lá fora, lá atrás, nós temos alguns materiais. Só serão vendidos hoje e amanhã. Sexta-feira não haverá venda e sábado também não. Então, se você quer adquirir os DVDs do Scott, hoje e amanhã somente. Ainda restam alguns poucos. Let's have everybody say thank you, Hander, in English. Thank Que you, todos digam Hander. thank you, Hander. Eu que agradeço, gente. Foi muito bom.